Então, meninas, hoje nós vamos falar sobre as cores, os tons das nossas roupas e as linhas, as formas que elas criam. Então, essa junção também transmite uma mensagem. Estamos o tempo todo transmitindo mensagens com as nossas roupas e as cores que nós usamos e as formas que a roupa cria em nós também transmite essa mensagem. Então, mesmo que involuntariamente você diga assim, eu não me importo com a mensagem que eu estou transmitindo, com a minha aparência, sim, você está comunicando o tempo todo, é uma comunicação não verbal. Na escola a gente aprende sobre a comunicação verbal e a nossa imagem, como a gente viu na porcentagem do quanto isso é importante, 55% da avaliação que a pessoa faz de nós é o que a nossa aparência e as nossas atitudes. Então, as cores, as formas, tudo influencia e comunica uma mensagem para a pessoa que nos vê, assim como nós também avaliamos os outros, né? Nossa imagem fala por nós e tudo conta, contra ou a favor de nós. A gente comunica a nossa essência através das nossas roupas, por isso é tão importante a gente saber e entender, porque muitas vezes a gente, por um motivo ou outro, acabou se afastando dessa essência. Às vezes aconteceu quando a gente era criança, da gente querer se expressar e os nossos pais falaram, não, você não deve se vestir assim, ou às vezes a gente nem tinha condições, a gente tinha que vestir o que a gente ganhava, o que a gente tinha, não tinha essa opção da gente poder se expressar e entender as nossas preferências, os nossos gostos, a gente consegue se expressar e até por uma criação de padrões na sociedade, a gente vai se adaptando e vai se afastando dessa essência, então às vezes a gente se desconecta disso e acaba seguindo dicas, moda, tendência e não realçando a nossa própria beleza, a nossa própria essência. E quando a gente entende isso, a nossa essência e consegue expressar ela através das roupas, é muito elegante e também muda a forma com que a gente, o ato de se vestir, a maneira que a gente vê o ato de se vestir. A gente tem uma melhor relação com o ato de se vestir. Nas escolas a gente aprende sobre a comunicação verbal e essa comunicação não verbal, que é a nossa imagem, que comunicamos mensagens. Inconscientemente nós avaliamos e somos avaliados o tempo todo. Então, isso é uma questão de cores, formas, símbolos e signos nas nossas roupas. As formas circulares e os tons mais pastéis, eles costumam transmitir uma mensagem mais de serenidade, de fragilidade. Quando é usado em excesso, até pode ser considerado muito frágil a pessoa. E tudo conta, tudo conta. Mesmo a maquiagem, o cabelo, as unhas, os acessórios, tudo influencia para a gente conseguir trazer essa comunicação mais delicada. Por exemplo, se uma pessoa usa franja, às vezes chega a acontecer dela ser considerada muito infantil por trazer essa mais delicada para o rosto da mulher. As cores escuras e linhas retas, elas comunicam seriedade, credibilidade, firmeza, poder. Então, se você tem a intenção de comunicar isso na tua imagem, então pode usar muitos tons neutros, cores mais escuras, mais profundas e linhas retas, tanto no cabelo, nas unhas, na maquiagem. Quero fazer com vocês aqui uma dinâmica. Vou mostrar essa imagem para vocês conseguirem captar um pouquinho mais a importância da nossa imagem. Então, vamos imaginar a seguinte situação: se você precisaria de um advogado, por exemplo, para te defender em algum processo diante de um juiz, qual dessas duas figuras você escolheria? Qual dessas duas pessoas, por essa imagem, você escolheria para te defender? Provavelmente a primeira. E esse nível de formalidade também
nós mulheres podemos avaliar da seguinte forma: quanto menos pele à mostra se tem, mais formal é a nossa imagem. Quando a gente tem uma ordem na nossa imagem, a gente tem mais credibilidade, a gente tem mais firmeza nas nossas atitudes. Quero deixar uma mensagem para vocês: somos únicas e incomparáveis. Sim, nós somos verdadeiras obras-primas do Criador, de Deus, né? Então não tem uma cópia nossa andando por aí. E eu queria que todos realmente conseguissem sentir assim, como muito especiais, e conseguir expressar isso para o mundo através das roupas, através do jeito de se vestir.